Olá, Aparecido, tudo bem com você? Estou fazendo esse vídeo para responder aquelas perguntas que você fez para mim, tá? Com respeito a uma obra, questão de custo de obra, planejamento, como executar a obra e coisas do tipo, tá bom? Primeiro eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência, né? Eu me chamo Gabriel Leite da Silva, a minha formação é em engenharia civil, e me formei em dezembro de 84 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas então, agora em dezembro vai fazer 36 anos de formado, né? E algumas obras já executei, né? Durante a minha vida profissional, e posso destacar algumas, são em torno de 16 hipermercados e 2 shoppings que nós já fizemos, né? Um eu concluí 100%, o outro fiz a parte de implantação dele. Nós tivemos que parar por falta de recurso do BNDES na época, tivemos que parar a execução da obra. São obras grandes que deram bastante visibilidade, né, e também trouxe bastante experiência profissional para mim, ok? Muito bem, eu fico muito feliz, né, de você ter me convidado para fazer esse vídeo, porque é bom a gente falar sobre coisas que nós gostamos, coisas que a gente ama, né? E a engenharia civil realmente é algo que eu gosto demais. Trabalho nela desde que me formei, né, e outras atividades, né? Então é uma área que realmente eu amo muito. E o gosto por essa profissão, ela começou bem cedo na minha vida, né? Com 16 anos eu era contador de obra, trabalhava com um primo meu que era engenheiro civil, né? E ia na boleta do caminhão para as obras. Então, desde cedo a gente já trabalhou nessa atividade. E posso dizer para você que para você gostar realmente da engenharia e dessa área técnica que você está escolhendo, é preciso você gostar da área de exatas, né? Se você não gostar da área de exatas, então é melhor mudar, porque é muito importante essa área para a nossa vida profissional, né? Às vezes você entra numa faculdade ou num curso técnico e já quer aprender rapidamente a parte prática, né? Mas a parte básica eu acredito que é muito importante, muito mesmo, e você deve dar muita consideração para ela, porque quando você faz uma aula de cálculo, uma aula de mecânica dos fluidos, uma aula de geometria analítica, às vezes você pode achar aquilo muito difícil, mas se você levar a sério esse tipo de matéria, que são as matérias básicas que você tem, né, com certeza você vai ter uma vida profissional melhor. Porque, no meu caso, eu acredito que seria na média das pessoas que realmente gostam da profissão, o fato de eu ter feito esses trabalhos, né, e essas matérias, elas me ajudaram muito na questão de utilizar a lógica e também me ensinar a pensar, né? Então, eu digo sempre que o meu curso me ajudou a ensinar a pensar. Então, quando você estiver fazendo seu curso, enquanto você estiver fazendo, dê muita atenção para essas básicas. Porque as matérias práticas, que às vezes a gente quer muito rápido, né, tê-las na faculdade ou nos cursos técnicos, eu digo para você o seguinte: você vai aprender o mínimo necessário. Lá fora é que você vai realmente aprender o que precisa. Então, você vai aprender o mínimo no teu curso sobre a parte prática. Então, dê bastante atenção para o básico nesse curso. Mas vamos falar, então, sobre obra. Muito bem. Mas, antes de nós falarmos em obra, execução, custo, né, essas coisas, eu gosto sempre de chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Eu sempre trabalhei na área de gestão de obras e gerenciamento de obra, e eu tenho um ponto que é primordial para você fazer uma boa obra, é um bom projeto. Então, se você gastar tempo para fazer um bom projeto,
você tiver nas suas mãos um bom projeto arquitetônico, um projeto executivo, né, do projeto arquitetônico, não aquele projeto básico, simplesmente, mas um executivo, onde te dá detalhamento de construtivo. Também, se você tiver projetos complementares, projetos estruturais, projeto elétrico, rede de hidráulica, rede de incêndio quando houver, né? Se esses projetos complementares já tiverem sido compatibilizados, ou seja, teve uma preocupação dos engenheiros, dos projetistas, no momento de fazê-los, em não deixar, por exemplo, que uma tubulação de incêndio tenha que cruzar uma viga de concreto, aí você vai ter que furar aquela viga futuramente, ou uma tubulação de incêndio tenha que passar, uma rede de esgoto passar dentro de uma tubulação de ar-condicionado, né? Então precisa compatibilizar. Mas vamos partir do pressuposto que você tem todos os seus projetos na mão e vai fazer a sua obra. Muito bem. Você me perguntou sobre custos. Custo de obra, custo de material e mão de obra para uma obra. Isso é uma pergunta assim que você tem uma ampla resposta, né? E existe muitos tipos de obra. Então é difícil de você poder responder isso assim. Mas, para obras normais, obras de construção normais, se você pode ter, por exemplo, uma noção de custo, ou pode ter um custo mais próximo do exato possível. Como é que você teria uma noção de custo? Existe um índice chamado CUB, que é o custo unitário básico da construção civil, que é disponibilizado pelos sindicatos da construção civil. O Sinduscom, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, cada estado tem um Sinduscom, ele disponibiliza mensalmente esse índice. Eu vou até aqui compartilhar com você a tela, onde você vai ter esse índice. Deixa eu compartilhar a tela contigo aqui. Vamos escrever aqui, ó, CUB MS. Você tem uma série histórica dos CUBs desde 2001 até agora, 2020, e nós já temos até o mês de abril esse custo unitário básico. Se você abrir aqui, é um PDF simples, né? É importante você ler esses enunciados aqui, e aqui ele diz para você como é que esta planilha foi montada, baseado em quê, né? O que ele leva em consideração para basear nesses custos e o que ele não leva em consideração. Por exemplo, ele fala aqui com respeito de equipamentos, instalações especiais, como fogão, aquecedor, bomba de recalque, ar-condicionado, né? Então são equipamentos que não são levados em conta. Fundações especiais, projetos, né? Então tem muitas coisas que não estão levadas em conta nesse preço unitário aqui, ok? E aqui você tem os tipos de projeto padrão residencial, né? E o projeto padrão comercial, e o projeto de galpão industrial. Tem os preços unitários, tá? Que é o preço do metro quadrado, material e mão de obra, ok? Aqui tem as siglas, né, o que significa cada um dessas siglas. Então, utilizando isso aqui, e sabendo quantos metros quadrados de obra você vai ter para construir, você tem o seu custo, ok? Lembre-se que aqui não está o seu BDI, ok? Não está aqui o benefício direto e indireto, que são os impostos que vai pagar, no caso se você for construir para alguém, e o teu lucro, certo? Então, tem que ser levado em consideração isso também, ok? Na hora de você fazer a sua venda. Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo, nós falamos sobre o CUB, né? Então, ali você vê que tem vários tipos de obra para ser analisado e você pode ter um custo mais ou menos de quanto custaria o preço do metro quadrado da sua obra.
Agora, para você fazer um custo mais próximo do real, você precisa orçar a sua obra, né? Aí, então, é que você vai precisar de um bom projeto. Se você tem um bom projeto, com todos os seus projetos complementares, né, fica bem mais fácil de você orçar a obra, tá? Mas como é que você vai fazer um orçamento, né? Tem uma passagem bíblica, está lá no livro de Lucas, capítulo 14, de 28 ao 30, se você ler ali, acho bastante interessante, ali, em resumo ela diz, faça um bom orçamento, né? Se você quiser ser feliz na sua vida, faça um bom orçamento. Nessa passagem, Jesus diz que se você quer construir uma torre, antes de iniciar uma torre, você deve fazer um orçamento de quanto você vai gastar nela. Aí ele diz que se você iniciar uma torre sem fazer um orçamento, você pode começar a fazer a fundação dela e acabar seu dinheiro. E aí as pessoas que vão estar em volta vão caçoar de você, né? Então, é bíblico. Faça um bom orçamento da sua obra, se você quiser se dar bem. E como é que você deve fazer isso? Primeiro, faça uma boa análise do local onde você vai executar a obra, tá? Eu acho que uma ida no local é importante você ver o terreno, né? Inclinação de terreno, se você vai ter muito movimento de terra ou não, limpeza. A infraestrutura pública que tem é importante também. Se existe lá infraestrutura pública, como rede de energia. Se a rede de energia só tem a rede de alta, ou tem a rede de alta e a rede de baixa, né? Se você já tem rede de água passando, rede de esgoto, alguma rede de comunicação, uma NET ou de alguma empresa de telefonia. Tudo isso é muito importante para você dimensionar, fazer teu orçamento, porque imagina o seguinte, você vai, comprou tudo, pegou material, mão de obra, partiu para a obra para executar, pegou a betoneira, botou lá e vai ligar onde agora? Não tem energia, ou tem só energia de alta tensão passando lá, mas não tem a de baixa, né? Aí você vai ter que fazer uma ligação de baixa tensão. Ou então, você tem tudo isso, mas chega lá na hora de você fazer a sua massa na betoneira, não tem água. Aí você vai ter que trazer caminhão-pipa, caso não tenha água, ou vai ter que utilizar um gerador, um grupo gerador, gastar com diesel, aluguel de grupo gerador. Isso vai onerar a sua obra. Então, é importante você ir para o canteiro de obra antes de você fazer até mesmo o seu orçamento, para você enxergar os problemas que você vai ter no local. Tá certo? Você vai ter, por exemplo, um ponto para você desaguar seu esgoto, né, durante o período da obra, você vai ter que fazer uma fossa consumidora ali para os funcionários. Ok? Então, isso tudo envolve custo. Por isso que é importante fazer essa visita preliminar no local. Agora, o orçamento propriamente dito, como deve ser feito. Então, muitos gostam de fazer o orçamento, às vezes faz na mão mesmo, ali na planilha Excel, né? Mas eu já apanhei bastante nesse sentido, e utilizo alguns softwares para orçamento. São alguns ERPs, né? Esses softwares são ERPs, são softwares que eles são, na verdade, gerenciadores de insumos, e você utiliza-se desse software para fazer o teu orçamento. Nesse software, normalmente, vem um banco de dados com os serviços já definidos, com seria as composições dos serviços, né? O que você vai gastar de material, o que você vai gastar de mão de obra, por metro quadrado, por metro cúbico, por metro de certa execução, de meio fio, por exemplo, né? Então, esse software facilita muito o orçamento e a vida do engenheiro, né? Existem alguns softwares no mercado, como, por exemplo, o UAU, é isso mesmo, UAU, né? Existe o Arquimedes e existe o Cienge, né? São softwares, todos eles são bons softwares e facilita muito a vida da gente, tá? Por quê? Por exemplo, alguns softwares, a maioria desses softwares, você consegue fazer uma estruturação do seu orçamento, fazer uma boa estrutura dele,
planilhar ele, né? E depois de planilhado esse orçamento, você consegue exportar ele para outro software. Esse orçamento você exporta para outro software. Por exemplo, existe o Project, que é um software da Microsoft, que você utiliza para fazer o seu planejamento, o seu cronograma físico, né? Você tem as etapas a serem executadas na sua obra, e aí você tem que dizer, nesse software, quando é que você vai fazer cada uma dessas etapas, né? Você vai ter a parte da terraplenagem, locação, aí fundação, alvenaria, aí depois vai ter a estrutura, laje, cobertura e tudo mais. Então, quando é que vai começar cada uma dessas etapas? Que dia começa, que dia acaba, né? Isso tudo você informa nesses softwares, né? Faz o orçamento básico, exporta ele para o software de planejamento, aí você faz todo esses tempos, né? Essa linha de tempo de cada serviço. Aí depois que você tem essa linha de tempo pronta, você devolve ele para o software anterior, que é o software de orçamento. Aí você vai ter um cronograma físico e agora financeiro também. Isso vai facilitar muito a vida sua durante a obra, porque você vai saber o que você vai precisar na próxima semana, no próximo mês e daqui 2 ou 3 meses de material na obra, né? E de mão de obra também. Aí você consegue fazer um histograma de mão de obra. Quanto você vai precisar de hora de servente, hora de pedreiro, hora de eletricista, hora de encanador, por cada serviço e quando você vai precisar disso. Por isso esses softwares são muito importantes. Eu uso muito eles na minha vida profissional. Mas então, já fizemos, temos o projeto, né? Já fizemos o orçamento, fizemos esse planejamento, agora vamos para a obra, né? Só que antes de você ir para o canteiro de obra, você tem que pensar um pouco mais ainda. Por exemplo, que tipo de mão de obra você vai utilizar no teu canteiro de obra? Né? Que tipo de mão de obra você vai ter lá no teu canteiro de obra? Eu costumo fazer 2 tipos de mão de obra. Seria mão de obra própria e mão de obra terceirizada. Cada uma delas tem seu pró e seu contra. Por exemplo, a mão de obra própria, qual é o contra dela? Normalmente quem trabalha por hora, né, tem a tendência a trabalhar mais devagar. Então, isso significa que mão de obra própria traz um pouco de... você reduz a sua produtividade na obra, correto? Mas o que você tem a favor da mão de obra própria? Você tem um maior controle sobre ela. Você consegue controlar um pouco mais a sua mão de obra própria. Você tem serviços que você precisa executar e você consegue dar a ordem diretamente. Além disso, também, você tem um controle financeiro daquela mão de obra, né? Pagamento dos seus funcionários, as leis sociais que precisam ser recolhidas, tudo isso você vai ter em mãos, né? E você vai ter isso na tua mão, ok? Então é importante você levar em consideração isso quando você estiver pensando em que tipo de mão de obra você vai ter. E a mão de obra terceirizada? Qual o contra dela? Bom, se você não souber escolher bem o seu empreiteiro que vai trabalhar na sua obra, você vai ter muita dor de cabeça, né? Porque normalmente o que acontece quando o empreiteiro não é muito bom, ele pega o dinheiro da obra, você acaba pagando o empreiteiro, e aí o que ele faz? Normalmente esse dinheiro é embolsado e não repassa para os seus funcionários. E aí você vai ter um grande problema na sua obra, né? Então, essa é uma questão. Mas qual é a parte boa da mão de obra terceirizada? A produtividade. E normalmente a mão de obra terceirizada, você passa ela por metro quadrado, por metro cúbico, por metro, né? Então, já tem um preço pré-definido. Então, quanto mais rápido o empreiteiro fizer, mais ele vai ganhar, né? Então, a tua produtividade aumenta. Então, que tipo de mão de obra você vai utilizar? Bom, aí vai uma dica. Utilize o melhor dos 2 mundos, né? Então, eu costumo utilizar, a minha experiência, né? Eu costumo utilizar a mão de obra própria, normalmente para aqueles serviços que têm
pouca produção, né? Imagina, por exemplo, serviços que tem que fazer requadro de janela, requadro de portas, né? Requadro de vigas. Então, serviços de pouca produção, normalmente eu passo para as pessoas que são de mão de obra própria. E você tem mais controle sobre isso e, às vezes, precisa ter mais qualidade também nesse sentido. E os serviços de maior produção, como, por exemplo, assentamento de revestimento, pisos, né, azulejos, e a parte de reboco, a parte de instalações elétricas, hidrossanitária, a parte de revestimento de gesso. Então, tudo isso eu procuro terceirizar nas minhas obras, né? Inclusive a armação. A armação também eu busco a terceirização no serviço de ferragem. Então, você escolheu sua mão de obra, dimensionou ela, aí dá para ir para o canteiro de obra, né? Ainda não. Você precisa verificar seus insumos, né? O seu planejamento, verificou direitinho com respeito aos seus insumos, os materiais que você vai precisar utilizar na obra? Por que é importante a gente verificar isso e ter muita atenção nesses insumos? Por exemplo, eu vou só te contar uma historinha do que aconteceu na obra do shopping de Pernambuco, lá que eu fiz. Iniciamos a obra em janeiro de 2012. Em 2 meses, janeiro de 2012, em 2 ou 3, 4 meses depois, eu tinha conseguido já fechar a parte de elevadores e escada rolante. É muito difícil, são empresas grandes, né? Então fizemos a parte do orçamento e ia conseguir fechar essa parte. Só que o elevador e as escadas rolantes só chegaram praticamente 6 meses antes de abrir o shopping. Então, durou mais de uma obra de 1 ano e 12 meses, 1 ano e 11 meses, foi praticamente quase que 1 ano para chegar os equipamentos na obra. Então, são insumos que precisam ser pensados com muita antecedência. Mas os insumos básicos, por exemplo, cimento. Cimento, se você for comprar direto da fábrica, um caminhão de cimento, tem que ser com programação de 1 semana, 2, né? Materiais básicos, areia e brita, 2 dias. E revestimento, às vezes 30, 60, até 90 dias para chegar um revestimento. E se você for comprar de fábrica, né, que são revestimentos que saem um pouco mais barato. Então é importante você dar muita atenção também nessa questão dos insumos, né? Se estão resolvidos os insumos, sabe de quem vai comprar e quanto tempo demora para chegar na sua obra. Os equipamentos que você vai utilizar. Por exemplo, você precisa dimensionar as betoneiras. Às vezes você precisa de várias betoneiras na obra. Você tem obras com várias unidades construtivas dentro da sua obra, né? Por exemplo, pega a obra de uma escola grande que tem várias unidades, vários locais para fazer. Então, uma escola onde tem 4.000 metros de área para você executar uma obra, você vai ter uma única betoneira, você vai ter problema. Então, fazer dimensionamento antes, pensar um pouquinho nisso antes. Que tipo de betoneira que eu vou utilizar, né? Se tem rede de energia ou não tem, se vai ser a diesel ou elétrica, bifásica, trifásica, né? Eu costumo usar muito bifásico, né? Equipamento trifásico, para mim, na obra é complicado, porque às vezes falha uma fase, você não vê, acaba queimando o equipamento, né? Porque você não tem relé de falta de fase, então acaba queimando o equipamento. Normalmente eu uso o equipamento bifásico em obra, tá certo? Então, dimensionar o tipo de equipamento. Às vezes, algum tipo de obra, você resolve utilizar argamassa pronta, né? Então você não vai precisar de muita betoneira na obra. As ferramentas que você vai dimensionar também, por exemplo, ferramentas elétricas. Eu gosto de ter em obra, que dá muita produtividade, policorte, serra elétrica, serra manual, marteletes, né? Marteletes. E, é claro, para ligar tudo isso, nós vamos precisar de extensão, né? Então tem que tomar cuidado de você botar o equipamento na obra e aí daqui a pouco tem alguém te ligando lá por aí pedindo cabo PP para ligar os equipamentos. Então, pensar nisso antes de ir para a obra, tá certo?
E os equipamentos manuais que você deve utilizar na obra são normais. Pá, enxada, né, cavadeiras, o carrinho de mão. Carrinho de mão é importante, às vezes você tem numa obra 2 carrinhos de mão e 10 serventes. Aí você vai ter problema, né, de distribuição de material. Então, tem que ser bem dimensionado também essa questão aí, até mesmo dos carrinhos de mão. E uma dica, sempre tem ali em mãos ali um kit de primeiros socorros ali para os pneus do carrinho de mão, que cura muito, né? Além desse kit, seria bom também o inflador, ok? Aí, pronto, você está em condições de iniciar essa obra. Eu, normalmente, quando eu vou iniciar uma obra, tá, eu faço 3 etapas de forma simultânea. Sempre eu penso dessa forma. Sempre inicio as 3 partes simultaneamente. Quando eu vou para o canteiro de obra, eu já quero produzir. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu tenho que ter uma equipe trabalhando no meu canteiro de obra, eu tenho que ter uma equipe trabalhando na locação da obra, e eu já coloco uma equipe de armação também, já produzindo a ferragem. Por quê? Porque essas 3 etapas, elas são em locais diferentes. Você vai ter o canteiro de obra num ponto onde você não vai ter obra, claro. Onde você vai ter a obra, você vai estar fazendo a locação, né? E fora também do canteiro, fora da tua obra, do local de obra, você vai ter uma equipe de ferragem já produzindo a armação, né? Então pense que você vai ter que comprar um insumo ferro, aço, praticamente a primeira coisa que você vai colocar na tua obra, ok? Essas 3 coisas são muito importantes e eu inicio elas ao mesmo tempo, simultaneamente. O canteiro de obra, você deve dimensionar seu canteiro de acordo com a sua equipe, né, que você vai ter lá para trabalhar. É proporcional. Mas o que você tem que ter de básico no canteiro de obra? Normalmente um depósito para cimento, cal e argamassa, que são materiais que geram pó, né? Então, você botar isso junto, por exemplo, com o almoxarife ali, com o almoxarifado, e tá a ferramenta, outros materiais elétricos, imagina o cimento e aquela poeira toda formando. Então, eu faço sempre um depósito separado para cimento. E aí, boto também argamassa e materiais gesso, que produzem pó, né? E qual seria a outra coisa que nós fazemos? O almoxarifado, onde você vai colocar os materiais mais caros, né? E as ferramentas. Vai ter um controle, vai ter um almoxarife ali que vai cuidar. Você precisa ter uma sala de projetos, essa sala de projetos para você abrir suas plantas, né? Para você poder estudar. E às vezes ter uma reunião com o dono da obra, né? Com outro engenheiro que estava fazendo o trabalho dele ali também. Tem que ter um refeitório, um local onde a equipe vai se alimentar. E aí abro um parênteses aí, porque você pode encomendar comida de fora, aí você precisa fazer só um refeitório, que vai dar a fornecer marmitex para eles, né? Ou então você, às vezes, dependendo do local, você vai ter que produzir a comida na obra. E aí você vai ter que desenvolver, então, uma cozinha, né? E essa cozinha tem que estar de acordo com os parâmetros da saúde, né? Então, tomar cuidado nessa questão, ok? Eu já fiz muitas obras, né? Na época que eu trabalhava numa multinacional, fazendo hipermercados. Nós, praticamente, nas 16 obras que eu fiz, nós tínhamos sempre ali uma cozinha, né, independente, nossa mesmo, né? E fornecer alimento para todo mundo. Chegava a ter 100, 150 pessoas comendo ali no canteiro de obra. Então, tem que ser dimensionado isso. E aí o vestiário, um sanitário com chuveiro, né? Tudo bem dimensionado, de acordo aí com as legislações da região. Não esquecer das instalações provisórias para a obra, né? Instalação de água e de energia. Você vai precisar dessas instalações. Como é que você vai levar a água, a tua caixa d'água ali para o canteiro, lá onde vai estar a betoneira? Né? E lá para molhar um piso lá que você fez, um concreto, então você precisa de tudo isso, as mangueiras. Então é importante você já pensar nisso antes, né? Como é que você vai caminhar com essas tubulações, normalmente por fora, enterrado, né? Não utilizar muita mangueira na obra, eu procuro utilizar mais tubulações mesmo, porque dura 6 meses, 8 meses, está enterrado, não tem perigo, ok?
E a parte elétrica também, para você ligar os equipamentos elétricos, né? Fazer uma infraestrutura elétrica ali básica, né? Que seria provisória, né? Normalmente eu utilizo ali cabo quadriplex, né? Eu boto uma energia trifásica na obra e boto quadriplex para levar para a obra. E de alguns postes eu derivo o que eu chamo de robô. Esse robô, na verdade, é um quadro elétrico, né, em cima de um cavalete, e esse quadro elétrico com um disjuntor fechado, com várias tomadas 110, 220 e tomadas trifásicas, aquele tipo stack. Tá? Então, são quadros elétricos que você vai reduzir a probabilidade de ter acidentes na obra, né, se você fizer isso, tá? Utilizando esses robozinhos, né, e você vai facilitar o serviço para os seus empreiteiros e funcionários na sua obra, ok? E após, então, fazer o gabarito, fazer o teu canteiro de obra, você pode fazer a locação de obra, que é a outra etapa que você está em simultâneo, né? Na locação de obra, eu uso 2 tipos de locação, dependendo da obra. Por exemplo, uma obra de muita responsabilidade, de muita complexidade, onde os elementos construtivos são distantes um do outro, pilares, por exemplo, em distância de 15, 20 metros do outro, onde você precisa ter uma precisão de centímetros, 1, 2 centímetros, 5 centímetros no máximo de erro, né? Porque você vai ter ali em cima um elemento metálico, e o elemento metálico é tudo no milímetro, né? Então, eu utilizo topografia, tá? Eu não brinco nesse tipo de coisa, não. Topografia mesmo. Eu coloco ali um topógrafo com um equipamento, uma estação total, né? E jogo tudo isso, esses pontos, para dentro do meu AutoCAD, e ali fica mais fácil de fazer toda a parte de locação dessa parte, tanto da fundação até os elementos construtivos maiores, ok? Mas uma obra menor, vamos para o velho e bom gabarito, de madeira, né? E como é que deve ser feito um gabarito de madeira? Utilizar uma boa madeira, não aquelas que entortam, uma madeira já seca, né? Macia, que facilita a colocação de prego, não aquela que você bota e já quebra o prego, quebra a madeira, né? Mas 3 coisas importantes que eu acho que é uma dica importante aí, que você tem que ter num bom gabarito. Primeiro, alinhamento. Você vai fazer alguma coisa alinhada, é paralelo. Paralelo é paralelo, não é torto, né? Então tem que ser alinhado. Segundo aspecto, todo gabarito deve ser esquadrejado. Esquadrejar é ter ângulos de 90 graus, né? Então, se você não tem um topógrafo lá para marcar um ângulo de 90 graus, você sabe, o triângulo 3, 4, 5, você faz ali seu ângulo de 90 graus. Mas tem que ter alinhamento e esquadrejado, canto esquadrejado, ok? E outro aspecto extremamente importante, nivelado. O teu gabarito precisa estar nivelado, né? Porque senão você vai ter um gabarito onde você vai ter, começa assim, né? Ah, mas não tem problema não, né? A diferença de 1 metro daqui até lá na frente. Mas o erro vai ser distribuído você vai marcar em cima da madeira. Se a madeira estiver torta, né, você vai ter erro na hora de você colocar os seus elementos construtivos, pilares e vigas, certo? Então, lembre-se sempre desses 3 aspectos: alinhamento, esquadrejado e nivelado no seu gabarito, ok? E a outra etapa que eu falei que eu começo sempre junto é a etapa terceirizada da armação, né? Então, lembrar sempre de comprar com antecedência a ferragem, que você vai precisar, principalmente a parte inicial, que é a fundação, né, para ficar enterrado. Então, é importante você, com esses 3 coisas ao mesmo tempo, já iniciou sua obra e você vai ganhar bastante tempo nela. Aí, meu amigo, o resto, um abraço, né? Fazer o que você sabe fazer bem feito, ok? Espero ter te ajudado, tá? A cumprir aí com esse objetivo do seu trabalho, tá bom? E o que precisar de mim, eu estou aqui. Tá bom, meu querido? Um forte abraço e até a próxima.